A paz do Senhor, graça e paz, a paz seja convosco, shalom, boa tarde para você. Nesse programa especial do Dia dos Pais, a nossa entrevista tem que ser com o pastor, pai de muita gente, nosso pastor Alexandre. Pastor Alexandre Araújo, que é vice-presidente da Convenção das Igrejas Internacional Vida Abundante, dali do nosso pastor Jonas Cotrim, ministério do qual eu faço parte, meu pastor e amigo pastor Alexandre, nesse Dia dos Pais. Pastor, como é manter uma rotina, cuidar de várias ovelhas, ministério e ainda ter que se desdobrar como pai no meio de tantos filhos? Quantos são lá mesmo? São quatro. Quatro filhos. Não são muitos, né, pastor? Não são muitos. São 4 filhos biológicos, mas aí centenas de filhos na fé. E nós louvamos a Deus. Boa tarde a todos nossos telespectadores, nossos irmãos acompanhando e também os nossos pais que estão acompanhando. Mas, na verdade, ser pastor e ser pai também é engraçado, né? Tem o seu lado cômico e nós louvamos a Deus pela oportunidade que Deus tem nos dado de ser esse pai que também tem que ir à escola, que tem que ir ao posto de saúde com os filhos, que tem que dar atenção. De repente eles cuidam de nós como pastores, mas também eles precisam da nossa atenção como pai. E ser pai nessa grande dimensão é, na verdade, uma grande responsabilidade. Pastor Alexandre, ele tem 4 filhos, de criança a adolescente quase adulto. Como é, pastor? Trabalhar com criança, com adolescente quase adulto, como conseguir conciliar tudo isso? Olha, na verdade isso é uma dádiva que Deus nos deu, porque eu tenho, por exemplo, o meu mais velho tem 17, vai completar 18 agora, que é o junho, eu tenho um de 15, vai completar 16, são os adolescentes, né? A cabeça já é uma formação totalmente específica. E temos criança, a Patrícia com 12, e o Rômulo já está na fase de pré-adolescente com 13. E, na verdade, cada um é uma especificidade, cada um uma cabeça, um mundo, e nós, como pais, temos que lidar com essas cabeças, instruindo, trazendo, fazendo com que nasça dentro desse círculo familiar uma grande amizade. E, na verdade, quando eles ainda eram bem pequenos, o Rômulo, um dia chegou para mim e disse: pai, olha, o senhor, pai, é o cara mesmo, eu admiro muito o senhor, mas ele era muito pequeno naquela época. E quando o teu filho fala isso para você, aumenta a sua responsabilidade como pai, de realmente a recíproca ser verdadeira, aquilo que ele disse realmente daqui a pouco ele perceba que realmente o é. Então isso é a nossa dificuldade maior como pai, que nós temos que nos desdobrarmos para que isso seja realmente verdade. Pastor, quem tem em casa, que tem muita, porque hoje em dia o grande problema é essa relação entre pai e filhos. E muitas vezes quem está em casa acha, não, porque o pastor está sempre preparado, não tem problema. Mas é para que as pessoas saibam que todos nós temos problema, que essa relação não é fácil. Mas como trabalhar essa situação dentro de casa para trazer a harmonia, pastor? A palavra de Deus é fundamental? É fundamental a palavra de Deus. Inclusive uma coisa muito interessante que o Senhor coloca lá em 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor. Ser pai é realmente ter o amor de Deus dentro do seu coração para trabalhar os filhos. Interessante que eu passei um tempo sendo amigo mesmo e querendo ser amigo dos meus filhos para conquistá-lo. Então o amor de Deus, o que diz a palavra de Deus, que não engana, que não trata do seu interesse próprio, mas que é paciente e que perdura por tanto tempo, é esse amor com que os pais vão ter que lidar com os seus filhos pela restauração. E também é um grande projeto que Deus nos deu, mas esse projeto é o fundamental. E a nossa responsabilidade como pai é levar os nossos filhos até a presença de Deus e trazer Deus para junto da família. É o papel do pai. A importância da palavra de Deus é fundamental para que assim nós possamos criá-los e também ter um grande parceiro e grandes amigos dentro de casa. Depois que eles saírem de casa casados, nós continuarmos com aquela amizade perfeita a qual Deus nos forneceu e também nos proporcionou. Pastor, para encerrar, nesse programa especial de Dia dos Pais, queria que o senhor deixasse uma mensagem para os pais que estão em casa, principalmente da importância do que nós já falamos, da presença de Deus
dentro das famílias, para que sejam restauradas, para que traga essa harmonia, que é o objetivo de Deus para cada família que viva em união. Glória a Deus, o nosso texto é fundamental. Eu gostaria de me reportar o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, onde o Senhor coloca, mesmo que você diz, mas eu não sou evangélico, eu ainda não fiz um pacto com Deus, mesmo assim, mas se você observar a palavra de Deus, eu acredito que você tenha uma Bíblia em casa e você possa conferir esse texto e, a partir de então, colocar esse texto ensinando, levando a história da sua vida, levando a história do Senhor nosso Deus ao teu filho. Com certeza essa história vai ficar dentro do seu coração e ele vai olhar para você como um pai diferente. A palavra de Deus, ela tem mudança. Quando o Senhor fala aos nossos corações que devemos ensinar os nossos filhos no caminho que ele deve andar, é levar a palavra de Deus, sendo nós quem formos, levar a palavra de Deus aos nossos filhos e assim trazer a eles o amadurecimento cristão que eles precisam ter, a ideia de que existe Deus e Ele cuida de todos nós. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Quero aproveitar também e deixar um abraço, beijo aos meus filhos, também aos filhos na fé, também em nome de Jesus. A gente vai para um rápido comercial e a gente já volta. Tem um convite para você, não saia daí. Jesus é a única alternativa e eu apoio esta ideia.